Bem-vindos ao sexto episódio da segunda temporada do Criminis. Hoje vamos falar de criminalidade ambiental. Connosco estará a conversa Rita Faria, que é professora auxiliar da Escola de Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e o Tiago Mel Cartaz, professor convidado de Direito do Ambiente e Direito Administrativo na Nova School of Law, em Lisboa. É também coordenador do Nova Green Lab. Obrigada, Rita, obrigada, Tiago, por terem aceito o nosso convite. Para iniciarmos já a nossa conversa, lanço aqui já um desafio, que é perguntar-vos, e se calhar começo por ti, Rita, o que é que está em causa quando falamos de criminalidade ambiental? Olá, obrigada antes de mais pelo convite, por me terem aqui. Sou grande fã do podcast, portanto, obrigada pela oportunidade. De que é que falamos, o que é que está em causa quando falamos de criminalidade ambiental? É uma pergunta muito ampla e difícil de responder. Pode ser endereçada, digamos assim, de várias dimensões, ou várias perspectivas, se vocês quiserem. Eu salientava a questão dos danos. O dano ambiental, ou seja, quando falamos de crimes ambientais, estamos a falar de danos que vão ter impacto na qualidade de vida dos seres humanos, nas suas dimensões económica, social, cultural, em termos de saúde, de integridade física, mas danos que depois também vão ter impacto num conjunto de seres e de ecossistemas que, independentemente da relevância que têm para a nossa vida, mas que devem também ser protegidos por si mesmos. Eu acho que essa é uma das dimensões mais importantes da criminalidade ambiental. No entanto, eu também chamava a atenção de que há muita atividade que, não sendo considerada crime, também produz esses danos e esses riscos ambientais. A outra dimensão, para também deixar obviamente o Tiago e não monopolizar a conversa, a outra perspectiva se calhar que eu gostaria de salientar em relação à criminalidade ambiental tem a ver com não apenas a questão dos danos e deste tipo de vitimação e de consequências, mas tem a ver com as características dos infratores. Muitas vezes os danos ambientais, os crimes ambientais são perpetrados por empresas, organizações, por indivíduos, grupos a realizarem as suas atividades profissionais, às vezes legítimas, e dentro dessas atividades legítimas surgem ou são realizados também crimes, e depois existem obviamente aquelas atividades que não estão ligadas a nenhuma prestação de bens ou serviços legítimos, como seja, por exemplo, o tráfico ilegal de vida selvagem ou a caça furtiva, não é? Mas particularmente eu chamava a atenção de que muitos dos crimes ambientais estão ligados a atividades profissionais legítimas, socialmente e economicamente relevantes e que causam os danos que eu mencionei há pouco. Exatamente, aproveito para desde logo agradecer o convite para aqui estar, não só neste Criminis que já é extremamente conhecido por aí fora, e sou também um enorme fã do Criminis, e também por estar aqui à conversa com a Ana e com o Marco e com a Rita, sobre um tema que, embora não seja especialista em crime ambiental, trabalho muito no direito do ambiente e nestas matérias, e por isso subscrevo aquilo que a Rita disse, acrescentando ainda que nós, enquanto seres humanos, normalmente quem acaba por ser responsável por quem no fundo é autor de um crime ambiental pode ser um ser humano, pode ser uma pessoa singular ou pode ser uma pessoa coletiva. E aqui, quando falamos de danos, porque é exatamente o que está em causa no crime ambiental, temos que pensar o que é exatamente este dano e qual vai ser o resultado, qual vai ser a consequência deste mesmo dano. E o dano é exatamente nos bens ou nos valores ambientais. Porquê? Porque temos que pensar no nosso futuro. Se olharmos para o nosso planeta, para os recursos que temos, sabemos que eles são finitos. E, portanto, se os destruirmos, podemos não destruí-los totalmente, mas podemos criar aqui algum impacto, e por isso é que depois também há os próprios regimes da avaliação de impacto ambiental e por aí fora, mas aí o impacto
naturalmente o mais provável é que o impacto ambiental não seja crime, nem seja depois, ou nem seja contraordenação, mas que exista esse impacto, vamos ter consequências e normalmente o que essas consequências vão exatamente consubstanciar-se numa danificação ou numa destruição de um determinado valor ambiental que para o futuro já não o vamos ter ou já não o vamos ter nas condições em que o tínhamos anteriormente. Isto tem muito a ver com, também, obviamente, com a própria responsabilidade intergeracional, com o olharmos para a frente, olharmos para o futuro, com o mundo que vamos deixar daqui para a frente, para as futuras gerações, mas não apenas pensar, e aqui depois podemos discutir também as tais perspectivas ecocêntrica ou antropocêntrica, não apenas pensar no mundo que deixamos para as futuras gerações, mas pensar também numa perspectiva do planeta, porque nós, enquanto seres humanos, somos elementos da natureza, somos elementos do ambiente. Quando olhamos para os elementos, nós somos apenas o ser humano, o elemento humano é apenas um elemento do ambiente. E, aliás, há sempre a grande discussão sobre se falamos em ambiente ou em meio ambiente. E, por exemplo, no Brasil utiliza-se muito a expressão meio ambiente. Em Portugal temos já discutido muito esta matéria e hoje já se opta por não utilizar a expressão meio ambiente, exatamente porque o ser humano é parte do ambiente. Há uma expressão antiga do famoso Einstein que dizia que o ambiente é tudo aquilo que não sou eu. Eu gosto sempre de dizer isto, é a única altura em que posso dizer que Einstein estava errado. Einstein também era um elemento do ambiente. Obrigada. Sim, Ana, peço imensa desculpa porque o Tiago mencionou uma coisa importantíssima, que é o facto realmente de pensarmos no ambiente, ou melhor dizendo, nos danos e nas consequências ambientais, não apenas do ponto de vista da fruição que nós seres humanos fazemos disso, mas nos danos ao ambiente, aos ecossistemas, às espécies não humanas, todos esses danos que têm que ser acautelados, têm que ser evitados, independentemente do uso que nós, seres humanos, façamos direto ou indiretamente deles. E esta perspectiva é um bocadinho mais difícil de entender, porque a nossa natureza de ser humano faz-nos estar mais apegados às coisas que estão próximas de nós, como é óbvio, mas isto é essencial para mudar mentalidades. De que independentemente de ser a Rita, o Tiago, o Marco, a Ana, que tenham a possibilidade de fazer um safari à África e ver os elefantes em estado selvagem, independentemente disso, não se pode matar, caçar elefantes, porque não? Porque são digamos, uma herança natural, um privilégio natural que devemos proteger e acautelar, independentemente da fruição que tenhamos dessas espécies ou desses lugares, ou seja, do que for. E qual é que seria aqui o ponto de equilíbrio, não é? Nesta relação de forças entre o meio ambiente e a necessária fruição também do ambiente por parte do ser humano, este integrante do meio ambiente, como referiam aqui? Posso responder? Essa é a pergunta, o $1 million question, não é? E é daí que vem a ideia, que acaba por vir a ideia do desenvolvimento sustentável. Como é que nós conseguimos utilizar os recursos que temos nos dias de hoje sem os esgotar para que as próximas gerações, ou numa perspectiva mais ecocêntrica, para que esses recursos e esses valores continuem a existir. Até porque agora, no tempo em que se começou a falar de desenvolvimento sustentável, que foi ali para os anos 80, a verdade é que não havia ainda a ideia de que o planeta estava nesta crise climática, não é? E cada vez mais isto é um problema, as novas gerações já estão a começar a perceber, muitas vezes têm mais facilidade até de perceber do que as gerações mais antigas, mas já começam a perceber que o planeta chega ali a meio do ano e já esgotámos os recursos para aquele ano. Normalmente é ali à volta de junho, julho, agosto, normalmente é mais no início, portanto junho, julho,
os recursos para aquele ano já estão esgotados. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que politicamente, e não apenas politicamente, mas também juridicamente, é preciso encontrar soluções. As soluções do desenvolvimento sustentável, portanto, a tal ideia de um desenvolvimento em que conseguimos utilizar os recursos nas nossas gerações, garantindo que as gerações futuras também têm recursos para utilizar, foi uma tentativa. Hoje já se discute que estamos no fim da era da sustentabilidade e começamos a falar na tal era da resiliência, portanto, olhando para as alterações climáticas, olhando para esta crise climática. A resiliência é uma buzzword que é muito mal utilizada muitas vezes, mas a verdade é que hoje já não falamos tanto no equilíbrio, porque o equilíbrio tem sido sempre muito difícil. Falamos nesta adaptação, mitigação, ou arranjar outras soluções para que, de alguma forma, os sistemas ecológicos e os sistemas sociais possam sobreviver a estas perturbações externas. Este é o grande desafio. E não há uma pergunta clara para isto. É bom termos o nosso Código Penal, é bom que o nosso Código Penal preveja os crimes ambientais e tenha soluções e consequências para isso e sanções para isso, embora provavelmente a Rita falará melhor do que eu sobre esta matéria. Tem sido muito difícil que os nossos tribunais tomem as decisões corretas sobre esta matéria. Às vezes há medo de tomar decisões concretas e efetivas sobre esta matéria. Nas próprias contraordenações ambientais são todas sempre, a aplicação é sempre muito suave, por vezes, por mais que a lei avance e queira ser mais exigente, a aplicação acaba sempre por ser muito suave, porque há sempre este medo de, então, e a economia? Então, e os empregos? Porque a ameaça dos empregos é sempre aquela que acaba por vender, porque então, e as nossas comunidades e as pessoas que vivem nos dias de hoje, é preferível as pessoas não terem empregos para garantirmos um futuro mais sustentável. É um equilíbrio muito difícil, mas eu considero que as novas gerações já estão a perceber que é possível fazer as coisas de outra forma, que é possível, e agora já não tanto no crime, mas numa perspectiva mais de garantir um futuro para nós e para o planeta. O facto de já não andarmos tanto de automóvel. A pandemia também nos ajudou um bocadinho a olhar para isto, mas eu acho que agora no fim, quando a pandemia acabar, vamos voltar a ter as mesmas perspectivas. Aprendemos muito pouco, não é? Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas só para terminar, diria que começa a perceber-se que o caminho tem de ser outro. Agora, qual é este que agora depende de nós decidir. A verdade é que ainda em fevereiro uma notícia do Público nos dava conta destas insuficiências do quadro regulatório no âmbito ambiental e referia, por exemplo, que os crimes ambientais são aqueles que são menos punidos pelos tribunais e dentro do rol de crimes que conhecemos, aqueles onde há menos penas de prisão. Isto, sabemos que as penas de prisão não podem servir para tudo, como é evidente, mas a verdade é que isto também ilustra um bocadinho isto que o Tiago nos estava aqui a dizer, não é, Rita? Portanto, há aqui uma certa impossibilidade de colocar em prática o que é que falha no momento de atuar, porque é disso que estamos a falar, é o fim da linha. O tribunal aparece quando ocorreu mal e é preciso atuar. Obrigada, Marco, pela questão. Eu estava mortinha por intervir, porque efetivamente não existem ainda em Portugal muitos estudos sobre o funcionamento do sistema de justiça criminal e contraordenacional, na capacidade que tem ou na eficácia que tem ou não para limitar este tipo de criminalidade ou dissuadir os indivíduos de cometer este tipo de crimes. No entanto, a Escola de Criminologia, eu e uma equipa composta por colegas e inclusive por mestrandos e estudantes, a pedido da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, realizamos 2 estudos e um deles centrou-se sobre a análise de sentenças para o crime de danos contra o ambiente, que é um dos que está previsto no Código Penal, já
existem alguns crimes previstos no nosso Código Penal, são recentes e foram instituídos maioritariamente por via, digamos, das nossas obrigações para com a União Europeia, mas os nossos resultados são muito interessantes. Nós tivemos uma amostra bastante extensa de sentenças e cobrimos um período bastante amplo destas sentenças, e na nossa amostra, que incluía, agora salvo erro, 76 indivíduos, mais coisa menos coisa, não houve uma condenação a pena de prisão efetiva, não houve uma. Apenas 10 condenações a pena de prisão suspensa. Tudo o resto ficou resolvido com penas de multa, no valor médio dos 500 euros, tirando o caso de 2 empresas, portanto pessoas coletivas que tiveram penas um pouco mais avultadas, mas na verdade as penas são, neste nosso estudo e nesta nossa amostra, foram bastante baixas. Mas, Rita, isso também não ilustra o tipo de perpetradores deste crime que estamos aqui a falar? Porque quando falamos em multas de 500 euros, admito que estamos a falar de pessoas com rendimentos baixos, pessoas singulares, e não coletivas. Isto também ilustra um bocadinho o tipo de agente deste crime, não é? Mais do que isso, ilustra o modo de funcionamento da nossa polícia e do nosso sistema de justiça na detecção destes crimes. Não é? Ilustra quem são as pessoas apanhadas na rede de controlo, se vocês quiserem. Efetivamente, ficamos muito surpreendidos por apenas termos 2 pessoas coletivas na nossa amostra. Ficamos muito surpreendidos por a nossa amostra ser composta de pessoas, digamos, de classe social mais baixa, ainda que empregados, portanto, com profissões declaradas, a maior parte deles, inseridos em estruturas familiares estáveis, portanto, com algumas características diferenciadas face aos infratores ditos convencionais de outro tipo de criminalidade de rua, mas ficamos surpreendidos por algumas dessas características. Mas também olhamos, digamos, para o início do processo, não apenas para a resolução, para a sentença, mas para o início do processo, e aquilo que verificamos é muito poucas denúncias, mas isso acho que é infelizmente expectável, e o Tiago provavelmente aqui também poderá ajudar, porque quando falamos do ambiente, a característica vítima é muito diferente de outro tipo de crimes. Não há uma vítima que possa iniciar o processo diretamente, não é? A vítima é o ambiente, ou são espécies, ou são ecossistemas. Portanto, isso diz-nos muito sobre, na minha perspectiva, alguma ainda falta de adaptação, falta ainda de estratégias para se ultrapassar esta situação, e dizia eu também que muitas das atividades de detecção foram atividades rotineiras, por exemplo, detecção em feiras de pássaros, até em meio urbano, que também é algo que não estávamos à espera que obviamente que estes tipos de crimes fossem detectados em meio rural, protegido, natural, não, em meio urbano, em pequenas feiras, principalmente de pássaros, e portanto isto diz muito de como é que as situações chegam ao sistema de justiça criminal. Mas deixem-me... Portanto, chega... Desculpa Rita, mas deixem-me só colocar-vos uma questão que me parece importante, que é até que ponto é que as pessoas, a comunidade em geral, a sociedade, conhece ou sabe que estes comportamentos consubstanciam um crime. Porque provavelmente, não sei, estou eu aqui a ser um bocado advogada do diabo, provavelmente também não se sabe que aquele tipo de comportamentos portanto, se constitui um tipo de crime. É só mais uma provocação. Rita, não sei se queres aproveitar e depois passas ao Tiago. Eu vou aproveitar, mas até pegando no que o Tiago disse. O Tiago disse muito bem que para a questão do dano ambiental e da crise ou emergência climática, como vocês preferirem, as gerações mais novas estão muito atentas. Portanto, tem havido uma crescente sensibilização, um crescente alerta, se vocês quiserem, da importância que é estar-se atentos. Não é? Estar-se atentos, sabemos que não é normal que um curso de água tenha uma cor vermelha, não é normal que apareçam aves arrojadas, ou seja, mortas no areal de uma praia às dezenas. Portanto, parece-me que há uma maior consciencialização, mas tens razão, Ana, é um crime invisível. A poluição, por exemplo, é invisível no geral, e vou-vos dar um exemplo apenas para passar a palavra ao Tiago. O escândalo das emissões da Volkswagen,
para além de outros crimes como fraude ao consumidor, etc. Mas inclui um crime ambiental, que é a poluição, porque os carros vendidos como verdes, na verdade provocavam mais emissões tóxicas do que os carros normais. Portanto, houve aqui um crime de poluição também, mas é invisível, não é? Muitas destas consequências só são sentidas, inclusive, no bem-estar das pessoas e na sua saúde, muitos anos depois, e é muito difícil estabelecer o nexo de causalidade, como é óbvio, mas certamente que o Tiago também nos ajudará a perceber melhor essa questão. Sim. Muito obrigado. Eu estava agora a lembrar-me dos casos em que há os surtos de legionela e em que só nos apercebemos de que eles aconteceram depois realmente casa arrombada trancas à porta, não é? Portanto, só não olhamos para a água e não sabemos o que é que se passa, e só depois, quando temos pessoas doentes e quando temos gente a morrer, é que percebemos que algo aconteceu e, portanto, é invisível até termos o resultado. Obviamente que estes resultados são muito mais rápidos, não é? Portanto, é tudo acontece muito mais depressa, mas não conseguimos perceber quando olhamos para a água, quando analisamos enquanto cidadãos leigos, não é? Olhamos para a água e não percebemos, achamos que está tudo bem. E este é um exemplo desses casos invisíveis. Realmente, outro caso outra situação é de que a maioria das pessoas, e como eu dizia, as gerações não foram ensinadas a denunciar relativamente a estas matérias, assim como não foram ensinadas a participar em matéria ambiental. E nós, por exemplo, quando olhamos, vou voltar a pegar no regime da avaliação de impacto ambiental, as participações nos procedimentos de avaliação de impacto ambiental, e estas como outras, são muito poucas, ou acontecem através de organizações não governamentais de ambiente, ou acontecem realmente na lógica do not in my backyard, portanto não queremos isto no meu jardim, não é? No meu quintal. E portanto não há ainda aquela visão, começa a haver, e lá está, as novas gerações estão muito mais preocupadas com isto porque houve mais sensibilização ao longo dos tempos, e a verdade é que o direito do ambiente também é ali dos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70, cá a Europa e a Portugal chegou também nessa altura, e felizmente a nossa Constituição consagra o direito ao ambiente, um ambiente sadio e equilibrado, e felizmente foi uma das primeiras constituições do mundo a prever isso mesmo, e temos muito orgulho nisso, mas é preciso mais sensibilização, ela está a acontecer, vemos nas novas gerações, mas precisamos também de ir ter com as outras e conversar com as outras e sensibilizá-las também dessa maneira. É fundamental a participação, a Convenção de Aarhus ajudou-nos muito porque também influenciou a própria legislação da União Europeia nestas matérias da transparência, da informação ambiental, do acesso à justiça, de mais participação dos cidadãos, e isto agora tem que acontecer também na parte das denúncias, portanto não pode acontecer só em matéria administrativa, tem de acontecer também em matéria penal, criminal, mas eu acho que a sensibilização é muito importante e é importante também a parte da sensibilização dos tribunais. E numa perspectiva mais macro, aqui se quisermos trazer o compromisso dos próprios Estados neste processo, podemos olhar para a evolução sabemos que a própria Convenção de Aarhus marca aqui um ponto muito importante, mas nós vimos no protocolo do Quioto, estamos no protocolo aliás, no protocolo de Quioto estamos no Acordo de Paris, e vemos Estados a entrar, alguns a sair e agora a voltar. Como é que vocês, quando pessoas atentas a estas questões, olham para estes compromissos dos Estados? Porque nós sabemos não quer dizer vinculação, porque sabemos que em direito a soft law não vincula, enfim, é o que é. Mas a verdade é que fica estranho quando quem tem que decidir então, está com o pé dentro, um pé fora, às vezes com o pé dentro, mas depois as suas práticas evidenciam que estão os dois de fora. Como é que olham para isso? Se me permitem, neste nosso ping-pong entre mim e o Tiago, voltamos um bocadinho ao início da minha intervenção, que é muitas destes crimes e destas atividades ambientalmente danosas são produzidas por atividades ou atores económicos que são considerados valiosos em determinada medida, e não digo o contrário, não é?
penso no exemplo da Volkswagen de novo, mas apenas para dar mas as petrolíferas, por exemplo, o corte de madeiras, a produção de tecidos, que é altamente poluente também, a manufatura de tecidos. E, portanto, é óbvio que para os Estados, esta luta entre a economia e a sustentabilidade, que na verdade já vem discutida desde há muito tempo, para alguns Estados ainda é algo inultrapassável, não é? Quando na verdade deve ter que se mudar e tem-se conseguido mudar em alguns países esta questão. E há outro ponto aqui essencial, porque já falamos nas organizações não governamentais, que são essenciais a ajudar a detectar estes crimes e estes danos. Estamos a falar nos Estados e na sua maior ou menor vontade de intervir, de legislar, de regular, de detectar ou fornecer recursos para que esses danos sejam detectados e geridos e eventualmente sejam levados a tribunal se for caso disso. Mas há aqui também uma questão central, que é os próprios atores económicos têm que ser responsabilizados, tem que haver aqui também uma responsabilização ambiental dos próprios atores económicos, que são muitas vezes responsáveis por vários dos crimes ambientais, juntamente com outros, e tem havido algumas tentativas das empresas criarem, no fundo, marcas ou certificados, serem certificadas em termos dos seus processos, de que são verdes, de que são limpas, etc. Tem também havido algum abuso disso naquilo que a literatura chama de greenwashing, ou seja, se utilizarem essas etiquetas verde para esconder, na verdade, práticas menos simpáticas, mas antes para atrair clientes, portanto, desvirtuando aquilo que era o objetivo destas iniciativas. Mas a responsabilização ambiental das empresas é essencial e eu creio que, pelo menos nas sociedades ocidentais modernas, ou em muitas delas, os consumidores também têm que fazer, enquanto tal, têm que se fazer ouvir no sentido de dizer às empresas, ok, os vossos produtos serão comprados, mas também na medida em que vocês respeitam, por exemplo, os direitos laborais dos vossos trabalhadores e na medida em que vocês respeitam o ambiente. Portanto, enquanto consumidores, enquanto clientes, também temos que fazer esta nossa mudança de mentalidade e exigir esta responsabilização. Em matéria de direito internacional vamos ter sempre o problema de muitas vezes de falta de sanção, não é? E os Estados entram e saem quando lhes apetece. Aliás, há o exemplo até nestas matérias do Tribunal Penal Internacional de se discutir. Aliás, na altura, há uns anos, uma procuradora sugeriu que se incluísse que se incluísse exatamente no catálogo de crimes as matérias ambientais, mas obviamente que temos visto Estados a sair quando lhes apetece, não é? E, portanto, não é realmente um problema, porque acima de todos os direitos está sempre o internacional e à sua maneira. E vai haver sempre esta discussão sobre estas matérias e como a Rita diz, as empresas, então aquelas multinacionais ou transnacionais, muitas vezes têm mais poder do que os próprios Estados, do que muitos Estados. E muitas delas têm mais poder do que do que Portugal, que tem a sua dimensão. E por isso mesmo, só para concluir o meu raciocínio, acredito que ainda há um grande caminho a fazer relativamente a estas matérias e a matéria, o tema dos rótulos ecológicos ou rótulos verdes precisa ainda de ser bastante refinado porque temos milhares e milhares de rótulos com procedimentos diferentes, com standards diferentes e as pessoas olham para os produtos e acham que estão a comprar algo verde e muitas vezes é exatamente o contrário. É verdade, e deixem-me só dar-vos um exemplo de como as coisas estão a mudar, já que também acho, é um caso muito recente e acho que também é interessante estudar, na medida em que, creio que foi na Holanda, houve recentemente, há 6 dias, a semana passada, uma decisão judicial que condena a Shell a baixar as suas emissões poluentes em 45% em 2030. Portanto, os tribunais também, enfim, é um caso sem precedentes e certamente irá abrir, digamos, a possibilidade de ações semelhantes, mas os tribunais não estão
totalmente, não estão a ficar totalmente para trás nesta intervenção para o cumprimento das metas ambientais, e este caso é novo, é incrivelmente inovador, e onde se pede realmente a uma grande empresa, se exige uma grande empresa que diminua as suas emissões, e portanto as coisas vai-se fazendo algum percurso, mas tem que ser neste trabalho integrado entre cidadãos, porque acho que a ação foi iniciada precisamente por uma organização não governamental de cariz ambiental ou conservador, entre cidadãos e ONGs, portanto a sociedade, secções da sociedade, o sistema de justiça, os Estados, obviamente, e também o papel central das empresas. Eu também ia perguntar-vos, porque ultimamente também tem aparecido em alguns relatórios internacionais o enquadramento deste tipo de criminalidade no âmbito do crime organizado. Como é que vocês percepcionam portanto, a existência de crimes ambientais no domínio da criminalidade organizada? Temos tido alguns casos do terrorismo ambiental ou ecoterrorismo, e depois há várias posições diferentes, porque podemos ter terrorismo do ponto de vista da empresa, que ela própria pode exatamente provocar, ser responsável por esse mesmo, por práticas de terrorismo, ou podemos ter exatamente aquilo que se entende como o contrário, que é exatamente para atingir a produção de uma empresa, termos terrorismo praticado por determinadas, por exemplo, por uma entidade, poderia ser uma organização não governamental, ou por um conjunto de pessoas singulares que procuram, que se juntam exatamente para, de alguma forma, evitar. Muitas vezes temos um terrorismo para evitar outro tipo de terrorismo, e isto realmente do ponto de vista de empresas que querem de alguma forma destruir, porque o objetivo é exatamente fazer com que uma determinada área classificada ou protegida seja ela destruída para que depois eles possam utilizar esses mesmos recursos. Temos aqui uma quantidade de soluções maldosas ou maléficas que podem ser utilizadas. E depois temos muitas vezes também algumas posições de Estados que, por terem relações não muito simpáticas entre eles, que também acabam por alegar isso mesmo. Por exemplo, no caso do Paquistão e da Índia, que consideram que quando há um ataque de um lado ali por causa de Caxemira, não é? da região de Caxemira, já por várias vezes um dos Estados alega que o outro destruiu determinado território ou destruiu os valores ambientais num determinado território, mas isto acaba por ser um pouco mais político e acaba por ser muito mais uma lógica, porque no fundo porque matam-se pessoas também, morrem exatamente seres humanos, e no fundo eles utilizam estas questões, estes acontecimentos exatamente para fingir, para ir muito mais além do que é um conflito, daquilo que é um conflito entre Estados. Mas a verdade é que eu diria que temos estas duas realidades: o terrorismo por parte mesmo de operadores económicos, de agentes económicos que destroem exatamente para continuar a utilizar aqueles recursos e, portanto, acabam com uma área classificada e que tinha determinadas características distintivas, não é? Para utilizar os recursos, e depois podemos ter o caso contrário, que é exatamente para garantir que aquela empresa não faz isso. Então o que determinadas organizações podem fazer é atacar aquela empresa e também o fazer de uma forma que vai destruir os recursos que estão a ser utilizados, ou as matérias-primas que estão a ser utilizadas por aquela empresa, para não efetivar o tal terrorismo que estava a provocar. Mas são apenas exemplos. Sim. Rita, e a tua perspectiva relativamente a isto?
Sim, os exemplos do Tiago são super interessantes e muito atuais. Nós na criminologia também encontramos as relações entre crime organizado e crimes ambientais também de outras formas. Por exemplo, a exploração ilegal de recursos naturais, o tráfico ilegal de animais ou das suas partes, dos seus produtos, pode, por exemplo, ajudar a financiar o terrorismo. Alguns grupos terroristas são financiados, e muito bem financiados, pela exploração de recursos naturais. Mas depois existe, digamos, crimes ambientais que são cometidos na forma de organização, e aqui sinto-me um bocadinho intimidada por estar a discutir esta matéria com a Ana, que é uma especialista em crime organizado, mas temos determinados crimes ambientais que são cometidos por grupos organizados, não com o objetivo de financiarem terroristas ou ataques, mas para a obtenção de proveitos ilícitos. De novo, há um bocado falei do poaching de elefantes, ou seja, a caça furtiva de elefantes e a comercialização ilegal de marfim ou de escamas de pangolim, de aves exóticas, de madeiras raras. Na verdade, quase tudo pode ser comercializado de forma ilegal e existe uma lista extensa de quais são as espécies cujo comércio está limitado ou proibido, mas a verdade é que imagine-se, uma presa de elefante chegar à Europa, vinda de algum país em África, tem que haver aqui toda uma estrutura relativamente bem organizada entre caçadores furtivos, entre portanto, funcionários públicos corruptos que facilitam, que fecham os olhos à situação, entre transportadoras, empresas legítimas de transportes, entre as pessoas que desenham nessas presas determinados ornamentos, depois a entrada através das fronteiras e dos portos na Europa, o transporte dentro da Europa, a comercialização, etc. Portanto, há efetivamente um grande grau de organização em diferentes fases deste processo de comércio ilegal ou de tráfico ilegal, e hoje em dia diz-se que o comércio, o tráfico ilegal de vida selvagem será o terceiro crime mais lucrativo do mundo, segundo algumas estimativas das Nações Unidas, creio eu. Portanto, sim. De novo, no estudo que nós realizamos aqui em Portugal, o que a Escola de Criminologia realizou em Portugal, não houve indícios de associação criminosa nos casos que nós analisamos. Mas ao nível transnacional, quando olhamos para esta vertente global, e voltamos a entrar aqui na questão do direito internacional, as coisas mudam de figura e essa é uma das principais causas, por exemplo, de declínio da biodiversidade, de conflitos internos inclusive, e portanto é altamente relevante também olhar para esse aspecto. Bom, a conversa está ótima, mas já vamos aqui com algum avanço no tempo, mas eu não queria terminar este episódio sem vos pedir para falarem um pouco exatamente dos projetos que estão em curso neste âmbito, designadamente na Escola de Criminologia da Universidade do Porto e também na nova School of Law, designadamente então no Nova Law Green Lab, e portanto se calhar vou aqui pedir ao Tiago para falar um pouco do trabalho que desenvolvem, dos projetos que têm a decorrer ou que perspectivam decorrer, e o mesmo pergunto à Rita, assim quase em jeito de conclusão deste nosso episódio. Muito obrigado, só tenho que agradecer por este convite, aqui em jeito de encerramento, e vou continuar a seguir-vos como sempre, e por isso muito obrigado mais uma vez. Só para apresentar rapidamente então o Nova Green Lab, é um laboratório do Centro de Investigação da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, agora Nova School of Law, que é o CEDIS, o Green Lab foi fundado em 2019, portanto ainda está
ainda é um embriãozinho, mas já tem aqui vários projetos, para além da organização de iniciativas, sempre workshops, conferências, sempre relacionados com estas matérias, tudo o que tem a ver com ambiente, alterações climáticas, energia, urbanismo. Agora, para além do anuário que está mesmo para sair, e espera-se que saia agora no próximo semestre, e sairá já haverá já uma call for papers para o próximo anuário. Aquilo que está a ser agora o nosso flagship project é realmente um projeto com a Agência Portuguesa do Ambiente, uma parceria exatamente para acompanhar a presidência portuguesa nas matérias dos movimentos transfronteiriços de resíduos, e sabemos que os resíduos têm sido um problema gravíssimo nos últimos anos e obviamente que estão a crescer cada vez mais, e portanto tudo o que tem a ver com a economia circular, tudo o que tem a ver com a utilização, os plásticos de utilização única, o e-waste, o que fazer com tudo isto tem sido discutido e debatido nestas matérias, e temos debatido na chamada WEPA, ou o Working Party of International Environmental Issues, e também temos trabalhado com a Agência Portuguesa do Ambiente nas matérias relacionadas com a Convenção de Espoo, que é a outra é a Convenção de Basileia, esta é a Convenção de Espoo, que é dedicada às matérias de avaliação de impacto ambiental. Portanto, é este o trabalho que temos a fazer. O grande projeto neste momento tem sido durante este ano, e vai ser até ao final do ano, para depois fazermos também o follow-up de tudo isto e acompanharmos, e para já é isto o essencial do que o Green Lab está a fazer, mas ainda está a crescer e esperemos que continue durante muitos anos e que possa contribuir e para fazer parcerias, porque não, também com a Universidade do Porto. Claro que sim, muito obrigada. Parece-me uma ótima ideia, Tiago. Eu estou desejando de conhecer estas. O podcast também serve para isto. Também são oportunidades para nos conhecermos e para dialogarmos, e em Portugal ainda há tanta coisa para fazer e tanta coisa aliás, na área da criminologia, obviamente em geral, mas na área da criminologia ambiental, ou da green criminology, se vocês preferirem, nós temos que, digamos, apanhar o comboio que está em andamento, nós temos que saber o que é que se passa, nós temos que saber o que é que está a acontecer em Portugal nesta matéria. Portanto, somos muito poucos ainda, não é? Exatamente, concordo perfeitamente. Mas então, na parte da Escola de Criminologia e do seu Centro de Investigação sobre Crime, Justiça e Segurança, aquilo que nós temos feito, ou que vamos continuar a fazer, é continuar a colaborar com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves em dois grandes projetos. Continuar a analisar o funcionamento ou a eficácia do sistema de justiça, quer no âmbito criminal, quer no âmbito contraordenacional, em relação aos crimes e às contraordenações ambientais. O que é que se passa, como é que os tribunais funcionam, como é que as polícias funcionam para em relação a um leque, digamos, de crimes particulares, crimes ou contraordenações. E outro dos projetos e de novo há muito para saber, para fazer, porque aquele estudo que vos falei há pouco, apesar de tudo, é apenas uma ponta, uma faceta, ou se calhar uma peça do puzzle ainda de um puzzle, cujo puzzle nós temos que montar para ter uma ideia mais clara e que acho que interessa. São dados que interessam para o sistema de justiça, para saber de que modo é que os recursos estão a ser aproveitados, se realmente se o sistema de justiça consegue cumprir com os seus objetivos, não é? Esse é um projeto, e por outro lado vamos continuar também com a mesma CPEA a estudar a pesca ilegal e a sua relação com a captura acidental de aves. Já realizamos um estudo em Peniche, na zona de Peniche, portanto que tem particular interesse por causa da zona de proteção especial das berlengas, e vamos tentar levar esse estudo também para outras áreas do país e verificar e olhar para a questão da pesca ilegal, que também é altamente relevante em termos de como matéria ambiental, por causa da depleção ou da eliminação, digamos, dos estoques pescatórios em todo o mundo. E da sua relação com outro tipo de criminalidade, não vale a pena agora estar a entrar por aí. Esse é um dos projetos, esses são dois projetos muito relevantes que nós temos e que queremos iniciar.
Temos também, felizmente, cada vez mais estudantes ao nível das suas licenciaturas e mestrados e doutoramentos a quererem fazer trabalhos nesta matéria, e neste ponto eu acho sempre muito interessante, porque são eles que nos trazem novas ideias, novas perspectivas, ou seja, novos tópicos que podem ser explorados, e portanto temos algumas teses na calha, digamos assim, nesta matéria da criminalidade ambiental. E, bom, estamos à espera de uma resposta da FCT também para um projeto, mas esse não ainda tem que ser, obviamente, aprovado, e vamos ver como é que corre. De resto, dizer que temos felizmente a sorte de estar envolvidos com uma comunidade internacional muito ativa e muito relevante nestas matérias, e com os quais temos também trabalhado para obtermos recursos e estruturas e criarmos equipas para podermos olhar para a criminalidade ambiental em Portugal, mas não só, mas ajudar a pensar estas questões e a resolver estas questões a um nível mais global. Certamente que teremos aqui futuros e bons projetos e boas investigações na área da criminalidade ambiental. Obrigada, Rita, obrigada, Tiago, por terem estado connosco neste Muito episódio obrigado. do Criminis. Nós depois vamos então deixar os links para, enfim, para as vossas instituições, para as vossas páginas pessoais, se for o caso, que remetam também para os vossos trabalhos e para a vossa atividade, sempre com publicações atualizadas que eu sei que vocês vão tendo, e por isso nós despedimos-nos aqui deste episódio do Crime, e já sabem, para quem nos ouve, queremos muito que nos deem a vossa opinião, deem sugestões também ao nível de novos temas que queiram ver debatidos. Ao longo destes últimos episódios nós temos debatido e refletido em torno de alguns dos temas que a nós também nos dizem alguma coisa, e portanto queremos muito que vocês continuem a dar-nos o vosso feedback e sugestões para o Crimes. Não é assim, Marco? É isso mesmo, Ana. Muito obrigado aos nossos convidados de hoje, deste episódio sobre criminalidade ambiental, e para quem nos ouve, já sabem, para ouvir este episódio e os anteriores, desta segunda temporada ou mesmo da primeira temporada, estão todos disponíveis em criminis.pt, no nosso canal do YouTube e nas plataformas SoundCloud e Spotify.